Deputada, a senhora pode continuar a fala, não tem mais nenhum deputado inscrito. A senhora tem mais 10 minutos. Pois não. Então, retomando, eu queria conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no âmbito nacional. Tá? Então, eu vou voltar lá para abril de 2019, quando os apoiadores do presidente, inclusive alguns parlamentares, começaram a convocar manifestações de apoio ao governo. Todos lembram muito bem que foi justamente neste momento que, além de ser perseguida pela esquerda, eu passei a ser perseguida pela direita, porque eu me manifestei nas minhas redes sociais no sentido de que essas manifestações para o governo não faziam nenhum sentido, porque um governo tem que trabalhar pela estabilidade, pela tranquilidade, né? E não gerar situações que poderiam, de alguma forma, desaguar em conflitos. Lembro de ter ligado para parlamentares e criaram, naquele momento, gente, havia 3 meses de governo, né? 3 meses e meio, criaram, naquele momento, a ideia de que queriam derrubar o presidente. Né? E eu disse, gente, ninguém quer derrubar o presidente, todos queremos que o presidente governe, né? E parem de insuflar esses seguidores a ficarem pelas ruas. Então, assim, ali é que eu comecei a ter problemas sérios com o bolsonarismo. E não falo isso para vitimizar, falo isso para resgatar a história. Pois bem, ninguém ouviu, né? Começaram manifestações semanais, aí já mais num passado recente, e eu sempre dizendo, parem com isso. Lembro já nesse momento de plenário virtual, de eu aconselhar a voltarem atrás com essas manifestações, a pararem com os cartazes para fechar o Supremo, parar o Congresso, fechar o Congresso. Quando houve aquela manifestação em frente ao Supremo, eu vim aqui nesse plenário e disse, eu tenho dúvidas se essas pessoas são apoiadoras mesmo do presidente da República, porque estão dando todo o argumento político e até jurídico para que atribuam ao presidente um autoritarismo, um desejo de instituir uma ditadura e, eventualmente, até tomem medidas, né, contra o presidente e seus apoiadores. Por que eu estou fazendo esse resgate? Para que as pessoas que me atacaram tanto compreendam que o meu intuito nunca foi desmerecer o governo, nunca foi atrapalhar o governo, nunca foi derrubar o governo, sempre foi alertar para algo que, para mim, pelo menos, era muito claro, né? Os seguidores do presidente, inclusive parlamentares, estavam dando elementos para fragilizar o governo do presidente. Todos são testemunhas que, numa entrevista na CNN, ao lado da deputada federal Carol Detone, eu alertei para os perigos, né, dos parlamentares apoiadores do presidente seguirem nessa linha tão dura de ataques. Tá? Então, assim, eu estou dizendo tudo isso porque nós ainda temos tempo de reverter essa situação. E, no lugar de reverter, eu percebo que os apoiadores do presidente vão numa escalada, né, de endurecimento das falas, das postagens, né? Mesmo quando eles têm razão, sob o ponto de vista jurídico, eles perdem a razão pela forma de se manifestarem. Ontem mesmo, saindo aqui da Assembleia, apoiadores do presidente vieram me atacar aqui na saída, bateram com madeira no vidro do carro. Esse tipo de comportamento acaba legitimando medidas jurídicas que não são legítimas, né? Como, por exemplo, essas buscas e apreensões sem um objeto definido, essas investigações presididas pelo Poder Judiciário, prisões determinadas pelos próprios magistrados vítima de ameaças, né? Então, assim, quando um magistrado é vítima de uma ameaça, ele precisa representar o Ministério Público para que o Ministério Público requisite a instauração de uma investigação e, a partir daí, todos os procedimentos jurídicos sejam tomados. Mas o comportamento dos seguidores do presidente, que é um comportamento, né, no mínimo inadequado, ele acaba legitimando medidas jurídico-penais insustentáveis num Estado democrático de direito, né? Eu poderia vir aqui e falar assim,
mas quando um ativista do MST falou, né, em derramamento de sangue, em invasões, na presença de quadros significativos do PT e da própria presidente da República, não aconteceu nada. Eu poderia vir aqui e dizer, mas quando deputados do PT aqui da Assembleia, em atos contra a reforma da Previdência, instigar a população para ir às portas dos deputados, segui-los pelas ruas, constrangê-los, esse foi o verbo utilizado, para que eles votassem contra a reforma, não aconteceu nada. Eu poderia vir aqui dizer, mas quando, na reforma da Previdência, invadiram esta casa e quebraram próprios públicos, né? Ou mesmo lá no âmbito federal, né? Invasões, depredações, xingamentos, ameaças, não aconteceu nada. Eu poderia simplesmente dizer, quando da prisão do ex-presidente Lula, foram manifestantes ao prédio da ministra Carmen Lúcia, jogaram tinta, fizeram ameaças, né? Figuras clássicas do Partido dos Trabalhadores desmereceram os senhores ministros. O próprio ministro Joaquim Barbosa foi vítima de um racismo desprezível. Não aconteceu nada, né? Eu poderia me apegar a isso para simplesmente ficar nesse discurso. Quando é a esquerda, tudo bem, quando é a direita, aí não pode. Mas eu não vou fazer esse discurso. Eu não vou fazer esse discurso. Eu vou seguir fazendo as críticas de cunho técnico a esses inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, porque eles me parecem juridicamente sustentáveis, né? Mas eu vou também, né, sob um aspecto, vamos dizer assim, político-sociológico, alertar aquelas pessoas que querem ainda que o governo do Jair Bolsonaro dê certo, que elas procurem mudar o comportamento, né? Vejam, senhores, eu acho que com formação jurídica, eu sou a única parlamentar que ainda está fazendo alguma ponderação, que ainda está fazendo alguma defesa, professor universitário, eu acho que eu sou a única mesmo, desse governo, que ainda está parando para ponderar, né, se tem crime no vídeo, se teve crime na fala, se tem crime de responsabilidade. E ainda assim, eu venho sendo diuturnamente atacada por aqueles que se dizem defensores do presidente. Eu pergunto aos senhores, tem alguma lógica nisso? Né? Tem alguma lógica nos apoiadores do presidente que estão vendo a crise institucional em que nós estamos mergulhados, seguirem ameaçando os ministros do Supremo, seguirem agredindo, ainda que verbalmente, os ministros do Supremo? Tem lógica nisso? Não tem lógica. Então, muito embora eu seja crítica, né, a esses muitos procedimentos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, muito embora eu não veja fundamento para essas prisões, para essas buscas e apreensões, não com essa rapidez, da forma como estão acontecendo, eu não vejo. Muito embora eu não deixe de apontar que existem diferenças mesmo no trato dispensado à esquerda e à direita, tanto por parte dos poderes constituídos como por parte da imprensa, eu também, né, porque eu quero que dê certo, eu não vou me calar, né, diante do absurdo do comportamento dos apoiadores do presidente. Então, me parece que eu ajudo muito mais o meu país, né, falando que eles precisam mudar esse comportamento do que passando a mão na cabeça deles e dizendo, olha, liberdade de manifestação. Tá? Muitas das frases que vêm sendo pensadas são liberdade de manifestação? São, mas muitas não são. Né? E o que acaba caracterizando o bolsonarismo são aquelas frases agressivas. Então, já é hora de fazer uma autoanálise, uma autocrítica e mudar. Não é porque nós aguentamos 13 anos de crimes e de abusos e de agressões, né, às instituições, à democracia, ao erário do PT, que nós devemos aguentar todo tipo de desmando por parte do bolsonarismo. Então, como eu quero que dê certo, como eu ainda vejo o futuro para o governo, eu peço encarecidamente que aqueles que também querem, ajudem-nos a mudar esses comportamentos, né? Porque, senão, encontrarão um caminho de tirar o presidente, seja o impeachment,
seja a justiça eleitoral, né? Ou um grande acordo, como vem sendo anunciado, que force o presidente, mediante o abandono dos militares, a renunciar. Muito obrigada, saúde para todos, cuidem-se, né? E fiquem com Deus.